pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Deixa seu comentário também aqui que é muito legal saber o feedback de vocês. E para todos vocês que já são inscritos, meu muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Quero aqui reiterar meu pedido de perdão a vocês pela demora na postagem das 2 últimas aulas do nosso curso de capacitação para professores da EBD. Como mencionei na introdução da aula 17, nós tivemos uma série de imprevistos que infelizmente acarretou nesse atraso. Mais uma vez, peço humildemente perdão a vocês. Deus sabe de todas as coisas e aí continuo pedindo aí o reforço das orações de vocês por nossas vidas, amém? Vamos embora para a aula de hoje. Hoje é a aula de número 18. É a nossa última aula do curso de capacitação para professores da EBD. Eu estou imensamente feliz com a repercussão desse curso, como eu recebi vários feedbacks bons, como eu ouvi vários testemunhos abençoados. E hoje nós teremos o fechamento desse curso com o tema falando de plano de aula. Hoje nós vamos ver como pensar numa aula para EBD. E isso se aplica a qualquer tema, a qualquer classe, para qualquer faixa etária, para qualquer público, porque o plano de aula ele é um geralzão e você vai individualizar de acordo com a sua classe. Vamos embora para a aula de hoje? Aqui nós temos o nosso querido professor Dominguinho, que nos acompanhou ao longo de todo esse curso e ele vai estar passando aqui para a gente o conteúdo da aula de hoje. Nós veremos o que é um plano de aula, nós veremos a necessidade de planejamento, nós veremos aqui o que tem que ter num plano de aula, nós veremos aqui um exemplo prático, onde nós teremos aqui também a disponibilização dos recursos grátis e os agradecimentos finais, ok? Então vamos embora. Vamos lá. Inicialmente, a gente precisa entender o que é um plano de aula em si. Quando a gente vê esse título aqui, ó, plano de aula, o que vem à sua cabeça? O que você pensa como sendo um plano de aula? Quando a gente fala de plano, é algo que eu planejo, é algo que eu penso, algo que eu elaboro. Então, um plano de aula, simplesmente falando, simplificando, nada mais é do que um planejamento da minha aula. Sim, não basta só estudar a lição, não basta só saber do assunto. Você precisa planejar a sua aula e hoje você vai aprender como fazer isso. O que é um plano de aula? O plano de aula é um documento elaborado pelo próprio professor para definir o tema da aula, seu objetivo, o que exatamente será ensinado, a metodologia a ser utilizada e a avaliação a ser utilizada para analisar a assimilação do que foi ensinado, dentre outras coisas. Como eu disse anteriormente, o plano de aula nada mais é do que o meu planejamento da minha aula. Então, vamos lá. Por que a gente precisa fazer um plano de aula? Eu dou aula há tanto tempo na EBD, eu não uso isso. Para que fazer isso? Porque quando você tem uma organização própria, quando você sabe o que vai acontecer na sua aula, aquilo que está ao seu alcance, é claro, você consegue ter um melhor resultado, um melhor aproveitamento da sua aula. Por quê? A aula precisa ter cronologia, ou seja, a aula precisa ter começo, meio e fim. Eu já vi muitos professores que começam uma aula, mas não a concluem. E a desculpa é sempre a mesma. O tempo não foi suficiente. Só que eu te digo que nem sempre é o tempo curto. Às vezes é a má administração do tempo. Existem casos e casos, obviamente. Só que geralmente ocorre a má administração do tempo. Vou dar um exemplo. Às vezes o professor perde muito tempo na introdução e acaba não desenvolvendo e, consequentemente, não concluindo a sua aula. Então, o plano de aula é para eu poder ter a garantia de que eu vou ter começo, meio e fim. Então, vamos embora. O que tem que ter num plano de aula? Eu vou passar para vocês aqui o passo a passo de como montar um plano de aula e o que precisa ter em cada um desses tópicos. Vamos lá. Primeira coisa que você, como professor, precisa pensar na hora que você sentar para poder escrever o seu plano de aula. Quem é o meu público-alvo? Ou seja, quem são os meus alunos? Quem é a minha classe? Eu vou dar aula para a classe dos jovens, eu vou dar aula para a classe dos adolescentes, vou dar aula para a classe de senhoras,
Ah, eu vou dar aula para a classe de mulheres, ah, eu vou dar aula para a classe de homens. Enfim, você precisa ter essa noção de quem são os seus alunos, porque a gente vem batendo nessa tecla ao longo de todo o nosso curso. Cada classe é única e o professor precisa ser o quê? Um professor camaleão, isso mesmo, ele precisa se adaptar à sua classe. Então vamos lá. Qualquer estratégia adotada para a abordagem de um tema será muito mais eficaz se ela for direcionada à realidade desse público. Ou seja, o que funciona para uma determinada turma pode não funcionar para outra. Durante essa reflexão, o professor deve levar em consideração uma contextualização que inclua, por exemplo, questões culturais, econômicas, físicas e sociais. Lembra que eu falei da bagagem cultural? Lembra que eu falei sobre a questão física de pessoas mais idosas? Não dá para colocar dinâmica em toda a aula, porque tem pessoa que não consegue. Dinâmica não é que faça movimentos. E aí eu preciso também levar o nível de conhecimento, o nível intelectual dos meus alunos. Imagina se os meus alunos são pessoas simples, pessoas que não tiveram acesso a um estudo muito avançado e eu começo a usar palavras muito rebuscadas na minha aula. Ao invés de aproximar os meus alunos, eu vou afastá-los. E o objetivo da pregação do evangelho, da exposição da palavra, não é você criar uma superioridade sobre os seus alunos. Jesus, quando ia ensinar, ele falava na linguagem do povo, ele usava parábolas, porque ele queria que o povo entendesse os assuntos do reino baseados em assuntos cotidianos. Então, quando você vai falar para os seus alunos, você precisa levar em consideração todos esses aspectos. E o foco da primeira parte do plano de aula são pessoas. Eu foco nas pessoas que vão assistir a minha aula. E aí agora a parte 2 do meu plano de aula é escolhendo o tema da aula. O tema é a definição daquilo que será abordado na aula, algo bastante específico dentro de uma disciplina e que será desdobrado detalhadamente em conteúdos. Como nós seguimos aí as lições da revista da EBD, o tema ele vai orientar sobre o que a gente deve estudar, como a gente vai se preparar. Então, se a revista vai falar aí sobre determinado assunto, eu vou focar naquele assunto. Então, o tópico 2 tem foco no assunto. Tópico 1, foco nas pessoas. Tópico 2, foco no assunto. Depois que eu sei quem vai assistir, eu descubro o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar na minha aula. E aí agora aqui eu vou definir o objetivo da minha aula. Objetivo é diferente de tema. Tema está relacionado a assunto. O objetivo é o que eu quero que os meus alunos aprendam naquele dia. Ah, eu vou falar sobre oração, mas o que eu quero que os meus alunos aprendam? De fato. Então, o objetivo vai nortear o seu foco da sua aula. É aquilo que o professor deseja que os seus alunos aprendam com a sua aula. É importante referir que não existe um limite de objetivos por plano de aula. Ou seja, eu não tenho que ter um objetivo para minha aula. Eu posso ter vários, assim como eu posso ter 2, 3. Você vai avaliar aí, a revista DBD costuma já dar alguns objetivos específicos. Você pode se nortear por ali de início, depois você pode criar os seus próprios, mas defina o objetivo da sua aula. Por quê? Você vai manter aquele foco durante a sua aula e você não vai perder tempo falando de assuntos aleatórios que nada tem a ver. E aí, o quarto é a questão do conteúdo da aula. O tema é o geralzão, sobre o assunto abordado de forma geral. E agora o conteúdo da aula, ele é o item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, mas é algo subordinado ao tema, ou seja, é uma exposição e uma exploração dos conteúdos. O professor conduz o aprendizado dos alunos de forma a atingir os objetivos que predefiniu em seu planejamento de aula. Então, conteúdo a gente vai ter aqui que é o recheio da minha aula. O tema é oração, mas qual parte da oração eu vou tratar? Qual vai ser o conteúdo da minha aula? Que exemplos eu vou usar? Vou falar das orações de Daniel? Vou falar das orações de Ana? Vou falar das orações de Jesus? Então você vai ver aí qual é o conteúdo, já que o tema é oração e é amplo, como eu vou destrinchar esse assunto. Então o conteúdo nada mais é que isso. A gente tem na revista das EBDs os tópicos e subtópicos já separando, norteando aí pra gente o conteúdo da nossa aula.
mas é importante você ver se tem algo que você possa acrescentar. A gente se guia pela revista, sim, só que você também pode estar levando algo a mais, algo além da revista para as suas aulas, não tem problema. E aí aqui agora, algo muito importante, eu coloquei até aqui uma imagem do tempo correndo atrás, porque realmente o tempo passa muito rápido e se a gente não tiver uma noção clara de quanto tempo nós gastaremos, nós nos perderemos. Então, a duração da aula ela é determinada com o conteúdo programático que nós devemos seguir. Lembrando, a aula precisa ter começo, meio e fim. Então, você precisa se organizar para completar a lição. É muito desmotivador o aluno ir para uma aula e sair de lá sem a conclusão dela. Nós só temos um domingo e uma aula por domingo. Então, a gente precisa ir fazer o máximo possível para a gente conseguir começar, desenvolver e concluir a lição naquela aula, ok? Eu já recebi vários feedbacks de vários alunos falando: poxa, a aula do professor fulano é boa, mas ele nunca termina a lição. Poxa, a aula do outro professor eu já gostei mais, porque ele sempre consegue concluir a lição, eu consigo ver o final. Infelizmente, nem todos os alunos estudam em casa as suas lições. Eles vão para a EBD Cru e esperam sair de lá entendendo o conteúdo daquela lição. E tem professor que não passa do tópico 1, tem professor que não passa da introdução. Acredite, eu já vi aula de professores que não passaram da introdução. E isso é muito frustrante, fica enfadonho, fica uma aula ruim. E aí agora nós vamos ter a definição dos recursos didáticos que eu vou usar naquela aula. São os materiais de apoio que eu vou estar usando para poder trazer de uma forma mais pedagógica a aplicação do meu tema. Eles podem ser usados para poder motivar os meus alunos e incentivar o interesse deles no tema abordado. Lembra lá que eu falei da questão do projetor, que eu falei da questão dos vídeos, de caneta, papel, giz, quadro, enfim. Os recursos didáticos são coisinhas que vão me dar aí um apoio para poder trazer a parte prática da minha lição para os meus alunos, para poder deixar o conhecimento mais acessível, mais palpável. E aí eu vou definir a metodologia da minha aula, ou seja, quais métodos eu vou usar, quais caminhos eu vou escolher para conduzir essa aula. Essa parte da aula é de fundamental importância, porque a estratégia utilizada pelo professor tanto pode funcionar como um grande motivador quanto um grande desestimulador para o aluno. Lembrando aí que metodologia está relacionada à forma que eu vou passar aquela aula. Qual ferramenta eu vou usar? Qual técnica eu vou usar? Qual método eu vou usar para poder transmitir aquela aula? Vai ser uma aula só falada? Vai ser uma aula apenas lida? Vai ser uma aula híbrida? Vai ser uma aula invertida? Uma sala de aula invertida? Eu vou usar jogos? O que eu vou usar? Então, a metodologia está relacionada a como eu vou aplicar aquela aula. Por isso é importante você conhecer a sua turma para saber a metodologia correta. E aí nós temos aqui na parte 8 do nosso plano de aula a avaliação da minha aula. Então quer dizer que toda aula eu tenho que aplicar uma prova, toda aula eu tenho que colocar um exercício para os meus alunos responderem. A avaliação ela se faz de maneira a você medir como a sua turma está absorvendo o conteúdo. O objetivo da avaliação não é reprovar nenhum aluno. Não é você dizer que fulano sabe mais e ciclano sabe menos. Na verdade, a avaliação diz muito mais para você do que para os seus alunos de forma geral. Porque você vai avaliar se os seus objetivos foram alcançados. Então, a avaliação você vai ver aí quais são as reações dos seus alunos mediante a sua aula. E quais ferramentas eu posso usar para avaliação? Eu posso usar um quiz, eu posso usar aí um questionário, eu posso levar aí um exercício mesmo impresso para eles poderem estar fazendo, eu posso estar fazendo aí perguntas, enfim, existem vários tipos de avaliação e eu vou estar disponibilizando para vocês aqui depois, fixado no primeiro comentário e também no box de informações, uma apostila destrinchando melhor esse assunto para vocês poderem aí estar aplicando nas aulas de vocês. E aí, no final, a gente precisa lembrar de algo muito importante, porque nós somos cristãos, nós não somos plagiadores, que é a necessidade da gente citar as nossas referências. Se você usou algum recurso que não foi você que produziu, dê os créditos, amados.
Porque o professor ele deve indicar as referências utilizadas como fonte para a elaboração do seu plano de aula. O termo referências não abrange somente livros e outros materiais impressos. Vale referenciar materiais conseguidos na internet, como vídeos, conteúdo, dinâmica. Então, se você pegou aí uma dinâmica de determinado irmão que tem um canal no YouTube, se os alunos se interessarem, você pode falar, olha, dá uma olhada no canal da irmã tal, dá uma olhada no canal do professor tal, ele tem bastante dinâmica, vocês podem estar vendo em casa também. Ou então, eu consegui esse slide aqui do professor fulano de tal, no canal tal. Então, não é errado, pelo contrário, é super correto, é super louvável quando você dá os créditos a quem é de direito. É a questão de dar honra a quem merece honra. Não é para você plagiar e dizer que foi você que fez uma coisa, sendo que não foi que fez, até porque isso é mentira e Deus não se agrada disso. Então, essa é a necessidade da gente citar aí as nossas referências ao final das nossas aulas. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático. A lição que eu trouxe aqui é a lição 7 do segundo trimestre desse ano. E aí a aula foi ministrada aí para a classe de jovens, a data foi 15 de maio de 2022. O público-alvo, né? Qual era a classe de aula? Classe jovens. Qual que era o tema da aula? O assunto, vingança. Quais eram os objetivos da aula? Ensinar sobre vingança, ensinar sobre o amor e a graça e valorizar a busca pela melhoria. O conteúdo abordado, um texto bíblico lá em Mateus 5, do 38 ao 48, e a revista da EBD. A duração da aula, 1 hora e 20 minutos. Quais recursos didáticos eu vou usar? TV, para poder passar os slides, no caso lá, né, como eu disse lá um tempo atrás, a questão da Smart TV. Se não tiver projetor, dá para passar slide na televisão. Item de papelaria, papel, caneta, marca-texto para os alunos escreverem, grifarem a revista, porque eles fazendo isso está aguçando também o aprendizado. Qual a metodologia? Como eu vou passar essa aula? Uma aula expositiva, onde o professor explica. E também usei a metodologia de debate. Ao final da aula, eu coloquei os alunos lá para debaterem sobre a questão da vingança. Coloquei uma situação hipotética, montando uma espécie de tribunal, onde um grupo defenderia o réu de se vingar e o outro grupo defenderia a não vingança, baseada nos termos da lição. Como que eu avaliei essa aula? Eu levei um caça-palavras da rede EBD+, para os alunos estarem lá fazendo e fixando também o conhecimento. Foi um exercício de avaliação e de fixação também de conteúdo. E aí as referências, eu usei os slides do canal Texto Áureo e também usei o caça-palavras da rede EBD+. E ao final disso eu vou fazer uma autoavaliação. Através das reações dos meus alunos, eu vou medir como eles se comportaram durante a aula. Será que eles participaram? Será que eles gostaram do caça-palavras? Será que eles participaram do debate? E a minha autoavaliação para essa aula, esse daqui é um plano de aula real. Eu fiz esse plano de aula realmente para uma aula. Eu usei isso daqui para poder ministrar uma aula. E a minha autoavaliação foi muito positiva. Os jovens ficaram bastante empolgados com o debate. A gente teve até que conter um pouco os ânimos de alguns, porque eles acabaram levando bem a sério a questão de defender, acusar. Foi muito divertido, foi muito legal. E no final a gente teve a distribuição de chocolates como recompensa. Você pode estar fazendo esses mimos aí para os seus alunos de acordo com a sua, né, de acordo com a sua disponibilidade também. Mas é muito interessante quando você cria esse vínculo de amizade com seus alunos, o aprendizado flui de forma muito melhor, ok? E aí, para poder fechar, eu vou deixar aqui para vocês 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, que diz assim: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério. Obrigada por ter ficado aqui até o final dessa aula. Que você seja a sua melhor versão de professor da EBD. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer feedback, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou estar me esforçando para responder todos os comentários sempre que possível, ok? Continue orando por nós, continue intercedendo pela nossa vida para que essa obra não venha parar. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Lembrando, o material didático vai ficar aqui, fixado no primeiro comentário e no box de informações.
Na nossa comunidade tem uma enquete com 3 temas para vocês estarem votando e escolhendo qual próximo curso vocês querem ver aqui nesse canal. Vai lá na aba da nossa comunidade no YouTube e vota lá qual tema que você quer ver por aqui, ok? Fique com Deus e tchau, tchau!